Como era a vida na Idade Média? Na Idade Média, muitas coisas eram bem diferentes do que presenciamos nos tempos modernos. Dessa forma, esse período começou do século V e só terminou em meados do século XV. A derrocada do Império Romano foi o grande responsável por essa grande mudança, sendo que o sistema feudal ganhou força e transformou a sociedade da época, até que a Idade Moderna e a tecnologia revolucionaram o mundo. Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O seu like e os seus comentários também são muito importantes. Deixe também alguma sugestão para os novos temas e não se esqueça de ativar as notificações para receber os novos vídeos. Esse período conhecido como Idade Média iniciou-se no século V e seguiu em vigor até o século XV, quando houve uma transição para a Idade Moderna. Dessa maneira, ela pode ser dividida em 3 partes diferentes. Nesse sentido, temos a Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna. Além disso, existe a Alta e também a Baixa Idade Média. Assim, as principais características da Alta são as invasões bárbaras e a saída das cidades. Durante esse período, ocorreu o despovoamento de diversas áreas. De fato, muitos novos reinos foram criados durante essa época, já que os invasores se estabeleceram no local e se apoiaram no próprio Império Romano. Vale ressaltar que o cristianismo se espalhou pela Europa Ocidental, enquanto que os francos criaram um império forte e dominante. Com isso, a queda deles foi imposta pelos magiares, vikings e os sarracenos. Por certo, isso ocorreu durante o século XI. Por sua vez, a Baixa Idade Média surgiu apenas no ano 1000, ao passo que o comércio começou a ressurgir e a produção e as colheitas receberam novas tecnologias. Consequentemente, esse período apresentou 2 tipos de estruturas sociais, sendo o feudalismo com os feudos e o senhorio, com camponeses trabalhando para um nobre. Em 1095, aconteceram as Cruzadas, que tinham como objetivo dominar novamente a Terra Santa, enquanto que a escolástica uniu tanto a fé quanto a própria razão. E não podemos esquecer que esse período ainda trouxe várias universidades. Os germanos na Idade Média. Conforme vimos anteriormente, a Idade Média teve seu início em 476, logo após a queda do Império Romano. Além disso, outros fatores ajudaram bastante para que essa derrocada acontecesse, pois a economia deixou de ser baseada nos escravos e as invasões foram decisivas. Assim, essa foi uma época com poucas mudanças culturais e sem valorizar muito a ciência. Desse modo, os germânicos começaram a ser chamados de bárbaros pelos romanos, e tinham suas tradições próprias e sua língua não era entendida em Roma. Como resultado disso, esses indivíduos eram tidos como violentos e seus costumes não eram compreendidos. Vale destacar que durante a Idade Média haviam muitos povos bárbaros, tais como os hunos, os visigodos e os ostrogodos. A estrutura feudal. O sistema principal que foi aplicado nessa época foi o feudalismo, que consistia em uma economia baseada nos trabalhos dos servos, ao passo que eles cumpriam suas tarefas para que pudessem utilizar a terra dos senhores. Com isso, recebiam proteção e participavam da agricultura que era chamada de subsistente. Nisso, eles podiam alimentar a sua família através da plantação e das colheitas. Vale lembrar que o escambo, ou seja, a troca de mercadorias, também era muito forte nesse período. Outro ponto importante na Idade Média é a divisão desses feudos, onde os reis eram mais importantes, seguidos pela igreja, ou seja, o clero. Enquanto que os comerciantes e os homens livres ficavam no patamar intermediário. Já o povo que atuava como servos ficavam na parte inferior da pirâmide. De fato, saiba que os nobres recebiam algumas áreas e alguns servos, de tal modo que faziam seus castelos que consistiam em feudos, onde eram feitas as criações de animais e as plantações. Consequentemente, os lucros obtidos com as vendas seguiam para os senhores feudais. Por sua vez, os servos tinham direito a esse território para produzirem, mas precisavam ser respeitosos. O estilo de vida de uma família nobre no sistema feudal. Na Idade Média, havia uma certa rotina que a família deveria seguir, sendo que tudo começava bem cedo e tomavam o seu café da manhã. Em seguida, eles se dirigiam para uma capela que estava presente no castelo.
O almoço era trazido pelos criados locais e haviam muitos alimentos saborosos. No decorrer do dia, o homem cuidava das tarefas relacionadas ao feudo, enquanto que a mulher cuidava das crianças e ficava de olho nos criados. Por fim, de noite havia uma sopa saborosa com um pão com leite. Contudo, os hábitos de higiene da época eram um pouco complicados. Os nobres podiam contar com panos umedecidos ou com jarros cheios de água. Já os camponeses da Idade Média precisavam captar água do poço ou de algum rio, para que pudessem esquentá-la e assim poder se higienizar corretamente. Entretanto, em certos casos, apenas a chuva era a solução que eles podiam buscar. A rotina de uma família camponesa na Idade Média. A família camponesa tinha uma vida mais complicada do que a dos nobres, pois eles tinham que acordar bem cedo e o seu café da manhã era bastante simples. Geralmente se alimentavam com pão em formato de mingau, e seguiam em conjunto para trabalhar no campo realizando as plantações, enquanto que colhiam tanto o trigo quanto a cevada. Na Idade Média, essas pessoas ainda tinham que cumprir várias outras tarefas, que eram consideradas obrigatórias e faziam parte do acordo com o senhor feudal. Uma parte da família ainda pode cuidar dos animais ou mesmo da horta, sendo que o seu almoço é rápido e geralmente o principal alimento era peixe. Somente no período da noite é que eles param de fazer essas atividades. Então, eles se dirigem para a sua pequena e humilde casa, onde sem muito conforto descansam para começarem a rotina no dia seguinte. Além disso, em certos dias específicos, se dirigem à missa para escutar a palavra de Deus. Alguns pontos importantes da Idade Média. Durante aquela época, os habitantes da Europa viviam em um dos estilos mencionados acima, onde os ricos tinham conforto e os pobres trabalhavam para conseguir o seu sustento. O que não é tão diferente assim de hoje em dia, né? Contudo, a Idade Média teve muitas outras características interessantes. Entre elas estão as mudanças sociais, políticas e econômicas. Enquanto que é um período violento com várias doenças e pouco avanço na ciência e tecnologia. De fato, a igreja e a religião eram de extrema importância e regiam a sociedade, ao passo que o poder do clero ajudava a controlar a população da maneira correta. Por certo, como já foi dito, tudo teve início com a queda de Roma em 476. Nesse sentido, ocorreram muitas invasões no Império, o que prejudicou bastante, já que haviam saques e a população vivia em uma época de preocupações. Através do sistema feudal, os camponeses trabalhavam e produziam, sendo que serviam a um senhorio que lhes concedia uma área territorial, onde eles deveriam cumprir as suas obrigações e serem produtivos. Vale ressaltar que na Idade Média, até mesmo os reis seguiam o que a igreja ordenava. Afinal, os mosteiros tiveram um grande crescimento durante aquela época. Dessa maneira, os tratamentos contra as doenças eram precários, e muitas vezes eram utilizadas até mesmo as orações, enquanto que a ciência não era tão valorizada. Com toda certeza, certas doenças eram causadas pela falta de saneamento e de higiene. Entretanto, eles não tinham esse conhecimento, e o estilo de vida causava certos problemas, pois os camponeses tomavam alguns banhos durante a semana. Porém, eles se viam obrigados a dormir com os animais em suas casas. Até mesmo os nobres não tinham saneamento, e geralmente contavam com apenas uma privada. As aldeias e os castelos. A Idade Média é caracterizada pela construção de muitos castelos. Assim, os senhores moravam nesses locais e tinham muitas terras. Por sua vez, os camponeses ficavam perto dessas edificações. Com a concessão das terras aos servos, eles deveriam plantar e colher, dando uma parcela de tudo que foi produzido ao senhor feudal. Vale ressaltar que até mesmo o uso de moinhos e outros itens eram cobrados, e a aplicação das leis e sua administração também seguiam o dono deste território. Alimentação e roupas na Idade Média. Em termos de alimentação, o mais comum eram cereais, legumes ou verduras. Os animais domésticos concediam ovos, leite e até mesmo queijo. Contudo, apenas quem tinha mais dinheiro podia comer carne ou vários peixes. Já o vestuário das pessoas consistia em uma lã mais grossa, de tal maneira que na Idade Média os homens utilizavam túnicas, enquanto que as mulheres tinham saias grandes e podiam colocar um gorro.
Devido ao fato de ser um período complicado, a expectativa de vida era baixa, ao passo que as condições da época e as doenças dificultavam muito. Além do mais, a ciência era desencorajada, o que deixava tudo mais complicado. A vida na Idade Média realmente não era nada fácil e apresentava muitas dificuldades. Entretanto, os nobres tinham maiores facilidades e contavam com várias terras. Já os camponeses e os servos trabalhavam para obter o próprio sustento, enquanto que deviam obedecer ao senhor feudal que controlava tudo. A igreja tinha seu papel importante na sociedade e regia várias regras. Portanto, a Idade Média é um período complicado, porém que trouxe muitas lições importantes. Ela se encerra justamente quando a Era Moderna começa a existir e onde ocorrem muitas transformações.